Cidade Inclusiva, com Cid Torquato. Cid Torquato, bom dia para você. Grande Milton, como vai? Tudo bem. Hoje você traz aqui para nós a questão do transporte. Então, Milton, o transporte é uma questão recorrente aqui dos nossos papos, principalmente numa cidade como São Paulo, onde o transporte é caótico sob qualquer ótica que você olhe, né? Tanto o transporte público insuficiente, o transporte individual à beira do colapso, ou seja, São Paulo, como algumas outras cidades do mundo, apresenta um quadro muito negativo com relação ao transporte. Segundo pesquisa recentemente realizada, pela IBM, na verdade, sobre sofrimento dos usuários do transporte, ou seja, qual o impacto do transporte na vida das pessoas, São Paulo estaria entre as 6 piores cidades com relação ao transporte do trabalhador, ou seja, o tempo que ele leva, as dificuldades que tem, os problemas todos do trabalhador chegar no trabalho. Quer dizer, nós entramos aí numa questão, e como o nosso foco sempre é a questão da acessibilidade, não é só a acessibilidade ao transporte, mas a acessibilidade do transporte. Exatamente. E transporte, Milton, quer dizer, vou repetir, é uma questão absolutamente fundamental e a gente aqui em São Paulo está à beira do colapso, não é? Pois a situação é complicada. E o que mostra essa pesquisa aqui é que isso afeta a todos, inclusive aqueles que estão de carro, que muitas vezes se sentem até mais confortáveis por estarem de carro, mas que estão sofrendo aí no congestionamento. Então, por exemplo, é desumano o tempo que as pessoas, uma parcela significativa da população, passa se locomovendo de casa para o trabalho e vice-versa. Em alguns casos, isso chega ou seja, não em alguns casos, uma parcela significativa da população gasta de 4 a 5 horas por dia só se locomovendo. Ou seja, como é que você pode esperar algum tipo de produtividade no trabalho ou mesmo algum tipo de bom humor quando você gasta mais de 2 horas para chegar no trabalho e outro tanto para voltar para casa? Então é muito séria a questão e isso tem reflexos graves, inclusive na saúde das pessoas. Na capital paulista, 73% das pessoas entrevistadas disseram que, de alguma forma, isso afeta negativamente sua saúde. Outros afirmam que afeta em termos, ou seja, estresse, que dá muito estresse, raiva, brigas no trânsito, sem contar a questão dos acidentes, das mortes e das sequelas permanentes que todo esse contexto acaba gerando, né? Quer dizer, não é tema desse nosso papo específico, mas a gente tem que sempre lembrar que em São Paulo, segundo o que eu escuto, 3 motoqueiros morrem por dia em acidentes de trânsito, ou seja, quantos acidentes são causados na cidade em função do esgotamento do sistema de transporte municipal. E aí os efeitos à saúde são de diferentes formas, quer dizer, ou no envolvimento de acidentes e pedestres atropelados, por exemplo, ou na questão dos problemas respiratórios e todos esses outros itens ao qual você citou, que tem influência na qualidade de vida do cidadão e mexe com a saúde dele. Agora, ao mesmo tempo, quando se verifica essa dificuldade de deslocamento, isso acaba afetando a própria dinâmica das empresas, que tem que começar a se adaptar a essa situação enquanto não se consegue mudá-la. As empresas acima, mais de 50% das empresas acima de 100 funcionários já recorrem a sistemas particulares para fazerem com que seus funcionários se desloquem de casa para o trabalho e do trabalho para casa, ou seja, através de transportes alternativos,
ônibus fretados, vans e por aí vai. O que, na verdade, Milton, por um lado, pode minimizar o sofrimento de algumas pessoas, mas não resolve de vez a questão, né? A questão só seria endereçada de forma competente, de forma, vamos dizer, com caráter de tentar alguma solução definitiva, com a melhora, de fato, do transporte público. Ou seja, em vez de você tentar encontrar uma solução que favoreça só um grupo restrito de pessoas daquela empresa, a gente tem que realmente trabalhar em soluções coletivas, em soluções globais, para que todos se beneficiem e não só alguns se beneficiem, né? E isso, um dos grandes fatores aqui apontados na pesquisa, como eu já disse, é a queda drástica da produtividade dessas pessoas. E se a gente for pensar que essas pessoas estão tendo uma queda de produtividade no trabalho, imagina em outras atividades da vida cotidiana. Quer dizer, se a gente for imaginar que as pessoas não só trabalham e dormem e ficam no trânsito. Claro. Bom, coloca esses dados todos lá no blog também para que a gente possa acompanhar. Até porque essa é uma semana importante, esses serão temas que serão bastante debatidos. Nós estamos na Semana da Mobilidade, que culmina no dia 22, com o Dia Mundial Sem Carro. E esses são dados importantes para esse tipo de reflexão. Bota lá no blog, daí a gente pode acompanhar também por lá. Combinado? Então, óbvio que, quer dizer, isso tem super a ver com com essa temática toda que a gente trabalha, a temática não preciso, é tão óbvio que eu nem citei, mas a temática da acessibilidade, ou seja, de como as pessoas vivem nas suas cidades, né? Quer dizer, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de rampa, a gente está falando, na verdade, em grande medida, de qualidade de vida. Então, esse é um assunto que talvez seja um dos que mais nos impactam numa cidade como São Paulo. Vamos torcer, Milton, para que nessa semana a gente, aí através da CBN e de outros canais, a gente traga luz a essas questões e essas questões sejam, na medida do possível, endereçadas e a gente consiga aí melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida nessa cidade. Até mais, Cid. Aquele abraço, meu caro. Abraço a todos. Se você quiser conversar com o Cid Torquato, você pode escrever para cidadeinclusiva@cbn.com.br. Vai lá na área de blogs também e vá no blog do Cidade Inclusiva São Paulo e você tem uma série de outras informações importantes para refletir sobre o tema da acessibilidade.